Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te contar um segredo para a gente turbinar o aprendizado. Você sabe quais são as duas partes do cérebro e por que a gente precisa mesclar as duas para memorizar melhor tudo que a gente aprendeu? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. A gente vai dividir aqui, pessoal, o cérebro em duas partes, tá? Que é o modo focado e o modo difuso, tá? O que significa isso daí, tá? Então vamos pegar aqui. A gente pode chamar também o modo focado ali, o modo concentrado, e o modo difuso, que é o modo mais distraído, também em modo ativo e o modo passivo, tá? Então a gente tem essas duas partes, então vamos entender cada uma delas e por que mesclar elas vai ser o melhor para o nosso aprendizado de idiomas, de qualquer língua estrangeira, o aprendizado de qualquer coisa, na verdade, tá? Então fica até o final do vídeo, já deixa o like, comentário e se inscreve no canal para as próximas dicas, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou ensinar vocês a aplicar uma técnica de estudos que se chama Pomodoro, tá? Vocês já devem ter ouvido falar dessa técnica, é uma das melhores técnicas que mesclam esses dois lados cerebrais para a gente aprender melhor o idioma. Então vamos explicar o que são os dois primeiro, para depois a gente aplicar a técnica, tá? Então o modo focado ou o modo ativo, ele é quando você realmente está estudando ali, você pegou um caderno, pegou alguma coisa, anotou, está aprendendo, está lendo o material, copiando, passando, fazendo um resumo com as suas palavras. Então você está realmente concentrado, 100% da sua atenção está naquilo, você está estudando ativamente, tá? Usando o modo focado do cérebro para estudar ativamente. Esse é o modo focado, tá? O modo ativo. E aí tem o modo passivo. O modo passivo é quando você está recebendo informação, mas você está distraído, está em outra tarefa. Então vamos supor que você está lavando a louça, lavando o carro e você colocou um podcast para escutar sobre finanças. Um exemplo, você está estudando sobre finanças, mas não do modo ativo, que você sentou, pegou o caderno, escreveu, fez anotações. Você está estudando no modo passivo, modo difuso, tá? Então você está escutando um podcast de fundo sobre finanças, você está escutando informação nova, você está estudando, só que de forma passiva, porque você está fazendo outra atividade primária. Então você está lavando a louça, você está ali prestando atenção, lavando o carro, limpando a casa, por exemplo. Então, a gente tem aqui os dois modos de estudo. A ciência diz que a gente mesclar os dois, a gente consegue memorizar melhor, internalizar melhor a informação. Por isso que só estudar ativamente, é que eu sentar na cadeira e estudar 8 horas seguidas, ou só estudar passivamente, não funciona. Então, você tem que mesclar os dois para o cérebro guardar a melhor informação. Então, a técnica de hoje é a técnica Pomodoro, tá? O que é essa? Tem variações dessa técnica Pomodoro, mas a gente vai na clássica aqui, tá? A gente vai pensar em um ciclo. Um ciclo dessa técnica Pomodoro é assim, a maior parte do tempo a gente estuda, a gente pega um período temporal aqui de 30 minutos, então geralmente 30 minutos, tá? Então, esses 30 minutos é o período total de estudo, tá? Então, ele é o 100% do estudo. Então, pegamos 30 minutos. Desse período de 30 minutos, de 20 a 25 minutos, vamos fazer com 25 aqui, tem variações de 20, mas vamos fazer com 25 minutos. 25 minutos a gente estuda ativamente. A gente pega o caderno, lê algum artigo, estuda, anota, tal. Perfeito. Modo focado. Os outros 5 minutos, que sobrou desse tempo de 30, os outros 5 minutos a gente vai no modo difuso. O que a gente vai fazer? Saiu, desligou a parte ativa, que o cérebro trabalha mais, requer mais energia, e a gente vai para o modo difuso, modo distraído, mais calmo, tal. Então o que a gente vai fazer? Nesses 5 minutos é uma pausa do estudo ativo, só que a gente deixa alguma música rolando. Supor que eu estou aprendendo inglês, estou estudando inglês,
e eu gosto de Bon Jovi. Eu coloco uma música do Bon Jovi, vou escutando, mas eu faço outra coisa. Nesses 5 minutos eu vou na varanda, olho o movimento na rua, tomo um suco, vou fazer alguma outra coisa, vou brincar com o cachorro ali, mas eu tô de fundo, eu ainda tô, entre aspas, estudando, mas eu não tô. Então, é um estudo passivo, eu só estou ali recebendo informação, tendo contato com o idioma, no caso o inglês aqui, porém eu estou fazendo uma outra atividade primária. Esse é o modo difuso. O que acontece? Isso serve porque dá um descanso para o cérebro, que requer muita energia estudar ativamente, o modo focado. Ele dá um descanso para o cérebro, dá um descanso e um tempo para ele memorizar, decorar tudo, internalizar o conteúdo que você estudou agora. Então você deu esse tempo para ele digerir, né? Como se estivesse fazendo a digestão de toda a informação, acalmou, tal, diminuiu a taxa de energia requerida pelo cérebro aí, tal, baixou a sua atividade cerebral e você está internalizando aquele conteúdo. Aí pronto, acabou os 30 minutos. A gente vai fazer mais um ciclo desse. Então entra no modo ativo de novo, a gente estuda mais 20 ou 25 minutos ativamente. Pode ser a continuação daquele conteúdo ou um novo conteúdo. Então, caderno, caneta, anotar, tal, mais ativo. E depois tem os 5 minutos finais, 5 ou 10 minutos finais, que aí a gente entra no modo difuso de novo, que é o modo passivo. E a gente faz a mesma coisa, faz alguma atividade assim da casa, tal, uma coisa mais simples, não ativamente, deixa uma música de fundo, algum podcast, algum corte de uma entrevista em inglês, se você estiver aprendendo inglês, ou espanhol, se espanhol seja o idioma que você estava estudando antes, para a gente digerir toda aquela informação. Terminou esse ciclo de 1 hora, no total a gente estudou mais ou menos 50 minutos ativamente e 10 minutos a gente deu um descanso para o cérebro para ele internalizar toda a informação, guardar tudo na memória de longo prazo. Então, a gente fez uma técnica de estudo que é o Pomodoro, que faz isso, que mescla entre o cérebro ativo, tá? E o cérebro, a parte mais passiva, para guardar mais a informação a longo prazo. Então, essa é a técnica de estudo perfeita que consegue mesclar entre os dois modos do cérebro, tá, pessoal? Testem aí, muito efetivo. Você pode fazer variações se você estiver começando, esses tempos que eu passei aqui, que são os tempos da técnica original, você pode fazer alterações dentro da sua rotina. Claro, aqui seria necessário 1 hora, nesse exemplo que eu dei. Mas se você tem 20 minutos para estudar, por exemplo, aí você pode fazer só um ciclo ali, 15 minutos ativamente e 5 minutos do modo passivo. Por exemplo, se você tem 20 minutos só, esse é o que dá na sua rotina. Se você tem 30 minutos, faz 25 do modo ativo e 5 do modo passivo. Então encaixa a técnica Pomodoro de acordo com a sua rotina. Não tenta usar esse exemplo de 1 hora se você não tem 1 hora por dia para estudar, tá? Isso tem que ser todos os dias, tá? Então se você tem meia hora, 20 minutos, aí a gente pode encaixar a técnica, adaptar para a sua rotina, tá, pessoal? Então essa é a dica de hoje aí, técnica Pomodoro. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado ainda, a fundo da técnica, mas eu acho que deu para pegar a ideia geral da técnica e por que ela funciona, porque cientificamente já foi provado que a gente tem que usar as duas partes do cérebro para fixar melhor a memória a longo prazo. Então a gente usa a parte mais ativa, que requer mais energia, mais cansativo, e depois a gente dá um descanso para o cérebro, deixa ele guardar a informação, digerir com calma, usando o modo passivo, tá? Sem muito esforço cerebral. Então a gente mescla os dois numa mesma sessão de estudo, tá? Com essa técnica Pomodoro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Teste aí na sua próxima sessão de estudo, você vai ver o quanto vai melhorar. Teste 2 semanas assim, já vai fazer uma diferença incrível no estudo de vocês, pessoal. E é isso, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, tá? Importante ativar o sininho, tá? Teve gente que me falou que o sininho não tá funcionando, que ativaram um sininho não tá funcionando, pessoal. Isso é importante para o algoritmo do YouTube entregar esse vídeo para vocês vão sempre ser notificados. Me avisem aí, tá? Se inscreve, ativa o sininho
e me dá um toque se estão recebendo as notificações certinho, porque às vezes o YouTube não entrega a notificação dos vídeos, tá? Dá like também, importante para entregar para outros usuários. Compartilha esse vídeo se você conhece alguém que está estudando idiomas, que gostaria, para quem essas dicas seriam úteis, tal. E fico à disposição para qualquer dúvida, tá? Comentários, sugestões, pode mandar aí. Até o próximo vídeo, pessoal.